boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado. Agora estamos saudando todos vocês que nos acompanham no canal Paz e Bem, na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E esse mês, que é o mês de abril, que está começando esse sábado com a nossa programação, eu pretendo fazer um passeio pelo Espiritismo. Nós aqui sempre, nesse programa Boas Palavras, desde que nós começamos lá na pandemia, né? Lá no início da pandemia, em 2020, sempre tem praticado um diálogo interreligioso, falado de várias concepções, mas nesse mês de abril agora, que é o mês que podemos dizer que é do nascimento do espiritismo kardecista, né, foi o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Então eu vou fazer alguns sábados falando sobre espiritismo para não espíritas, né? Eu tenho uma live semanal, que é o Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI, que é uma live onde eu comento assuntos polêmicos, aprofundo questões que os próprios espíritas têm dúvida, mas aqui eu vou fazer uma história e uma discussão sobre alguns conceitos espíritas, pensando num público não espírita, tentando mostrar um pouquinho, né, da multiplicidade do que é o espiritismo no Brasil, no mundo, das ideias fundamentais que estão em Kardec e nos livros que estão dentro da filosofia espírita kardecista. E aí nós vamos discutir um pouco algumas coisas durante o mês de abril a respeito disso. Bom, por que eu estou falando, em primeiro lugar, espiritismo kardecista, né? Já é uma pergunta porque anteriormente eu mesma não usava este termo, eu falava só espírita, né? E achava que dizer espírita kardecista era um pleonasmo, né? Pois foi Kardec que fundou o espiritismo, então ele que teria criado essa palavra, então o que ele definisse como o que fosse espiritismo era para ser o espiritismo, então dizer espiritismo kardecista seria um pleonasmo. Porém, a gente estudando e se isentando de preconceitos e de ideias muito fundamentalistas que todas as filosofias têm, religiosas, espiritualistas ou até mesmo materialistas, né? Todos têm seus fundamentalismos e o que a gente tem que procurar é sempre se afastar dos fundamentalismos, analisar as coisas de maneira mais crítica, mais histórica. A gente vê o seguinte, o espiritismo não nasceu com Kardec, nasceu nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e há todo um movimento até hoje norte-americano que se chama espiritualismo, mas esse termo espiritismo até já existia antes de Kardec, mas Kardec adota esse termo para diferenciá-lo do espiritualismo de uma maneira mais genérica, né? Então podemos dizer que o espiritismo fundado por Kardec é um espiritismo específico, diferenciado. Quando chega aqui no Brasil, o espiritismo entra num processo de sincretismo, e isso é normal que aconteça em qualquer transposição de uma ideia de uma cultura para outra cultura. E no Brasil nós temos um grande sincretismo, que é um espiritismo muito religioso, que não era a intenção de Kardec, que é quase um espiritismo católico, com a figura do Chico Xavier, que é bastante próxima de um santo católico, né, de uma imagem de santo católico. E ao mesmo tempo nós temos também o sincretismo com as religiões afro-brasileiras, com o nascimento da Umbanda. A Umbanda é uma filosofia, uma proposta, uma prática que tem também influência do espiritismo, não só, mas também tem influência do espiritismo kardecista. E eles, muitas vezes, os umbandistas, se dizem espíritas, muitos centros se autodenominam, somos espíritas umbandistas, né? E aí, muitos espíritas também durante as últimas décadas, ou durante o século XX inteiro, sempre fizeram questão de delimitar, né, o que é espiritismo, o que é umbanda, né, para digamos, se desconectar de qualquer influência afro-brasileira, né, porque
existe o maior preconceito, sempre existiu preconceito contra o espiritismo, mas muito maior preconceito na sociedade contra as religiões afro-brasileiras. Então, os espíritas kardecistas sempre fizeram questão de dizer que eles não são bandistas, não são macumbeiros, não são do candomblé, mas hoje, numa leitura muito mais fraterna, muito menos discriminatória, muito mais abrangente, eu aceito que os umbandistas sejam espíritas também, mas são espíritas umbandistas e nós somos espíritas kardecistas. E somos religiões ou propostas ou filosofias mediúnicas que aceitam a mediunidade. Bom, o que então caracteriza propriamente o espiritismo de Kardec? Como que nasceu isso, né? Houve uma grande invasão de um movimento enorme no século XIX, já na primeira metade do século XIX, a partir da década de 40, 40 e poucos, que é chamado fenômeno das mesas girantes, né? Que são as mesas que se dançavam, pulavam, batiam em reuniões de salão, né? E as pessoas se comunicavam com essas mesas, que respondiam por códigos, digamos assim. Primeiro, você então, a mesa, bata duas batidas para A, 3 batidas para B, 1 batida para sim, 5 batidas para não, e assim se estabeleceu uma comunicação com as mesas falantes, com as mesas girantes. E esse movimento começou nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, né? E aí, Hippolyte Léon Denis Arrival, que era um educador, um professor muito distinto, muito estudioso, muito metódico, né? Que tinha durante 30 anos da sua vida se dedicado à educação na França, né? Tendo instituto de educação, dirigido instituto de educação, trabalhado pela educação pública, era discípulo de Pestalozzi, tinha uma visão bastante laica, né, da educação, da vida, né? Não era um religioso, não era uma pessoa ligada a nenhum movimento religioso. E aí o que acontece? Convidam-no para observar esses fenômenos das mesas girantes. Ele, de início, acha aquilo ridículo, não quer nem participar, diz que não tem interesse, porque aquilo era uma brincadeira fútil de salão, mas tantos amigos insistem que ele acaba indo ao lado da sua esposa, Amélie Baudet, assistir a uma reunião, e vai em uma, vem em outra, e acaba observando que atrás daquele fenômeno aparentemente fútil havia alguma coisa, alguma questão, alguma coisa que estava acontecendo ali, que era preciso ser entendida. E aí ele formula várias hipóteses explicativas para aqueles movimentos, para aquelas batidas, para aquelas supostas comunicações. Mas conforme ele vai progredindo na sua observação, ele chega à conclusão que alguma coisa séria acontecendo, embora esteja sendo praticado de maneira fútil, como uma brincadeira de salão, que estava em todos os salões da Europa, publicados em todos os jornais, havia alguma coisa por trás que era séria e que deveria ser estudada, e ele acaba se convencendo que sim, eram entidades espirituais que estavam se comunicando. Por que ele acaba se convencendo disso? Porque, através dessa comunicação ainda num primeiro momento incipiente, através de batidas, depois eles fazem através de cestinhas, quer dizer, a médium colocava a mão em cima de uma cestinha, o lápis ficava na cestinha e o lápis escrevia sozinho, né? E ele foi observando que havia identificações, respostas, ideias que não estavam ao alcance dos médiums e nem dos presentes, né? Por exemplo, respostas que davam evidências da identidade do espírito presente. Do espírito seria alguém que não está mais no mundo dos vivos, ou seja, um morto, né? E que dava alguma evidência de que aquilo, né, estava ali, não poderia ter sido acessado nem pelo médium, nem pelas pessoas presentes. Naquela época não tinha Facebook, nem Instagram, para que as pessoas pudessem pegar qualquer informação que não constasse assim publicamente, né? E então ele foi se convencendo e começou a estudar seriamente, pesquisar, reuniu vários médiums, na sua maioria mulheres, em princípio, depois vieram médiums homens também, mas começou com meninas, jovens, senhoras,
que eram médiums, e isso é uma coisa interessante do espiritismo, porque também nos Estados Unidos o espiritismo começa dando maior status às mulheres. Vocês sabem que nas religiões judaico-cristãs, as mulheres nunca tiveram lugar de fala, nunca se manifestaram, nunca puderam falar nem dentro da igreja, né? Como dizia lá Paulo de Tarso, que a mulher mantenha-se calada dentro da igreja. Até hoje, nós não temos sacerdócio na igreja católica feminino, né? Então, o que acontece? Esse movimento espírita, espiritualista nos Estados Unidos, na Europa, começa exatamente com mulheres sendo médiums, na sua maioria eram mulheres. E as mulheres, então, falando em público, recebendo comunicações, escrevendo, né? Ou seja, tendo um lugar nesse novo modo de relação com o mundo espiritual, né? Isso é muito interessante e bastante estudado hoje por alguns antropólogos, historiadores, sociólogos, que observam essa questão do empoderamento feminino nas primeiras manifestações do espiritismo. E aí, o que acontece? A partir dessa convicção que o Kardec começa a construir de que eram de fato espíritos, ele começa então a propor uma série de perguntas para espíritos através de diferentes médiums, né, em diferentes lugares, e também ele recebe um calhamaço de cadernos, porque já havia outras pessoas que estavam recebendo comunicações, que estavam perguntando, e ele recebe um calhamaço de alguns, entre esses que o convidaram para presenciar os fenômenos, já tinham um material, né? E ele recebe esse calhamaço. Então, a partir desse calhamaço de vários cadernos psicografados e através das próprias perguntas que ele faz, cotejando respostas, ele vai refletir sobre tudo isso e vai escrever o primeiro livro fundante do espiritismo kardecista, que é o Livro dos Espíritos. Começa com perguntas: o que é Deus, né? Depois da relação do mundo espiritual com o mundo físico, sobre a reencarnação. Então, esboça-se então toda uma filosofia, uma visão de mundo muito original, muito nova, né? Que, claro, tem raízes no cristianismo, tem raízes na tradição grega também, né? Com a ideia da reencarnação, mas tudo se apresenta de uma maneira nova, diferente, né? Muito específica, né? e muito nova dentro das filosofias do século XIX e até hoje, né? Tem uma especificidade muito grande. Por que essa especificidade? Então, vamos ver algumas das especificidades do espiritismo que depois a gente, nos próximos programas, aprofunda um pouco. Primeiro é a questão da mediunidade. Claro, tudo nasce com a mediunidade, com a capacidade que nós temos de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. Os pajés das tribos brasileiras, os xamãs se comunicam com os espíritos, o oráculo de Delfos se comunicava, né, com os deuses, né, sempre houve, né, na Ilíada, por exemplo, e na Odisseia aparecem espíritos. O Odisseu vai para o reino dos mortos, se encontra com a sua mãe, conversa com a sua mãe. Dante Alighieri vai visitar o reino dos mortos e conversa com a Beatriz, que já tinha também morrido, e o conduz, né, pelo reino dos mortos. Então, essa ideia da possibilidade de nós estarmos em contato com o mundo espiritual é tão antiga quanto o mundo, né? Isso sempre houve. Agora, o que diferencia o espiritismo nesse sentido? É que Kardec fez um estudo sobre isso e quis, digamos, racionalizar, conhecer, dissecar essa capacidade humana de se conectar com o mundo espiritual e como ter alguma segurança nessa comunicação. Como ter alguma segurança de que nós não estamos sendo enganados, de que não é nossa imaginação, de que não é um espírito que queira nos enganar, né? Porque para a Igreja Católica e até hoje para a protestante, há comunicações, mas são sempre do demônio. Só os santos é que se comunicam com outros santos. Por exemplo, nós temos um exemplo na Igreja Católica, que é o Dom João Bosco, que foi canonizado pelo catolicismo, pela Igreja Católica. Aliás, um grande educador que eu gosto muito. E ele tem vários fenômenos de visão do mundo espiritual.
Por exemplo, tem um episódio em que um aluno dele morreu, aparece para ele. Então, há episódios dentro da Igreja Católica de pessoas que vêm, que morrem e vêm pedir uma missa, pedir uma oração, vem dar uma mensagem. Existem inúmeros casos. Isso, embora não seja muito divulgado. Então, essa ideia da comunicação não é uma coisa nova, absolutamente. Mas ela sempre ficou numa zona obscura, né? Nunca foi racionalizada, nunca foi explicitada, nunca foi estudada, nunca foi, digamos assim, submetida a qualquer tipo de análise ou controle. É isso que Kardec quer fazer, né? Quer analisar, quer controlar, quer racionalizar. E por que isso? Né? Quer dizer, algumas pessoas podem dizer, não, tem que deixar o mistério assim mesmo, não podemos querer racionalizar, não queremos poder impor nada, um formalismo racional no nosso contato com o sagrado. Mas justamente o que Kardec faz é dessacralizar o espiritual. O mundo espiritual não é sagrado, somos nós mesmos no outro lado, são os próprios humanos do outro lado. Então, são seres que são como nós podemos conversar naturalmente. É nosso pai, nossa mãe que já morreu, é alguém que já morreu, que nós vamos conversar e ver se está bem, ele vem nos ajudar, vem nos dar uma orientação. Né? Kardec naturaliza, né? Dessacraliza essa comunicação com o espiritual. Isso é uma novidade que para muitas tradições espirituais é chocante, porque perde o mistério, perde o elan daquilo que é atrás de uma névoa misteriosa, que muitas vezes serve para a dominação da religião sobre as consciências, porque as pessoas não têm autonomia, né, de se relacionar diretamente com o mundo espiritual, sempre precisam de um intermediário. E nesse ponto também Kardec achava que os médiuns, todos nós éramos médiuns, podemos ser médiuns, todos nós podemos nos comunicar livremente, não é preciso 2, 1, 3, 4 médiuns especiais para se comunicarem com o mundo espiritual. Né? Isso é muito importante de a gente também considerar, porque no Brasil, como o Espiritismo se tornou uma religião convencional bastante distante do que queria Kardec, os médiuns passaram a exercer uma liderança espiritual quase sacerdotal que não havia no Espiritismo original. Kardec sequer mencionava o nome dos médiuns nos livros dele, porque os médiuns tinham que fazer um trabalho anônimo, né? Eles eram meros intermediários do mundo espiritual. Então, também são as modificações que foram sendo introduzidas no espiritismo brasileiro em relação ao espiritismo francês. Bom, e nessa visão de mundo que Kardec propõe, através de um diálogo com os espíritos, eu considero que o espiritismo é uma produção conjunta, e também isso é inédito, de um ser humano, pesquisador, pensador, filósofo, em sintonia, em diálogo com os espíritos, com o mundo espiritual. Essa visão de mundo é uma visão evolucionista, reencarnacionista, mediúnica, né? Deísta, né? Porque tem a ideia da existência de Deus como causa primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Então tem uma ideia forte de Deus, tem uma proposta de conexão com Deus direta também, através da oração, sem necessidade de cultos, de hierarquias, de sacerdócio, de templo, de nada. Então nós podemos dizer que o Espiritismo propõe, embora Kardec não tenha usado esse termo, ele se debatia com o termo religião, porque ele não queria que o Espiritismo fosse uma religião no sentido convencional da palavra, mas também não havia outra palavra para colocar no lugar. E hoje nós consideramos que podemos dizer que o Espiritismo é uma forma de espiritualidade livre, não assentada numa instituição, embora algumas instituições queiram se apoderar do Espiritismo e fazer dele uma religião tradicional, né? Cheio de regras, cheio de imposições. Mas Kardec não queria assim, Kardec não pensou assim. Os primeiros espíritas tinham uma relação muito horizontal, grupos familiares. Então essa é uma ideia mais assim legítima, mais original, digamos assim, de como foi fundado o Espiritismo na França no século XIX. Né? Kardec tinha 50 e poucos anos quando se abeirou desses fenômenos. Ele até então tinha sido educador de crianças, era um homem muito metódico, muito analítico, muito crítico, né? Muito cético até certo ponto.
mas era também muito afetivo, ao contrário do que muitos pensam, porque ele era um educador que tinha estudado com Pestalozzi, Pestalozzi era extremamente amoroso, e agora nós estamos vendo que estão sendo publicadas muitas cartas inéditas de Kardec, principalmente cartas que ele trocava com Amélie Boudet, a sua esposa, quando viajava, e a gente vê que ele era uma pessoa assim, muito afetuosa, muito carinhosa, muito com bastante emoção, né? Porque as pessoas acham que olham aquele retrato dele, sisudo, que na época todos os retratos eram sisudos, não se tirava retrato de ninguém sorrindo, né? Acham que ele era uma pessoa muito excessivamente austera. Ele era austero, mas era uma pessoa bastante afetiva. Hoje, para terminar a nossa reflexão sobre a visão de mundo espírita, essa visão evolucionista, reencarnacionista, a visão evolucionista ela se assemelha à visão do filósofo francês Henri Bergson, se assemelha ao teólogo católico Teilhard de Chardin, mas ambos, tanto Henri Bergson quanto Teilhard de Chardin, eles têm uma filosofia muito difícil de acessar e não são reencarnacionistas, né? Mas a ideia do espiritismo é que tudo evolui no universo, tudo está em permanente evolução, aperfeiçoamento para chegarmos a Deus. E há uma poesia psicografada pelo Chico Xavier, do Castro Alves, que foi o primeiro livro do Chico, que é Parnaso del Entúmulo, que eu considero de uma beleza e assim resume bem toda essa ideia da evolução humana. Chama-se Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, enxada fazendo pão, o escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútiplas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, em cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Cellini em sua arte, ou o Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir. Terá ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então aí ele resume um pouco toda essa visão evolucionista, que a dor não é uma punição, mas é uma forma de parto espiritual para evoluirmos. E temos que reencarnar múltiplas vezes na Terra, nosso espírito em ascensão, para irmos adquirindo as virtudes, mas isso nos dá a certeza que mesmo de um nego surgirá um anjo, arauto da virtude, né? Um Hitler terá redenção. Ou seja, tudo evolui, tudo cresce, tudo caminha para a perfeição, ninguém está excluído desse projeto divino de ascensão,
de felicidade e de amor universal. Essa é a visão básica do Espiritismo e nós, durante o mês de abril, vamos expor algumas outras ideias que estão presentes no Espiritismo de Kardec. Ficamos por aqui neste sábado com um grande abraço a todos e todas.